Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo iremos falar sobre um assunto um pouco polêmico e criticado em seu conceito, que são os pressupostos processuais. E o que são esses pressupostos processuais? Eles são todos os elementos de existência, os requisitos de validade e as condições de eficácia do procedimento, que é ato complexo de formação sucessiva. Ou seja, o pressuposto ele é aquela atenção especial que a gente deve dar ao processo para que a gente tenha uma decisão justa, uma decisão eficaz e válida. Então, existem pressupostos do procedimento principal, do procedimento incidental e do procedimento recursal. Normalmente a doutrina ela costuma referir aos pressupostos como pressupostos de existência e aos requisitos de validade. Então, esses pressupostos eles têm algumas características, né? Primeiramente, eles são de matéria de ordem pública, portanto, eles não geram preclusão. Eles devem ser conhecidos de ofício pelo juiz a qualquer momento e eles implicarão a própria ineficácia do processo ou até a sua validade. E são fundamentais para uma decisão sem nenhum tipo de vício. Estes pressupostos eles são os requisitos de validade, onde a sua falta é sempre sanável, conforme o artigo 76 do Código de Processo Civil. Então, existe ali um prazo para que seja sanado aquele vício, e caso não seja corrigido, pode haver consequências diversas, podendo até gerar nulidade absoluta ou relativa daquele processo. Então, podemos classificar os pressupostos processuais com a seguinte estrutura. Dividimos inicialmente os pressupostos em pressuposto de existência e requisitos de validade, onde dentro de cada um se subdividem questões subjetivas e objetivas. As questões subjetivas, elas discutem a capacidade de ser da parte, ou seja, a capacidade do juiz e das partes de participarem daquele processo, além da competência e até a questão da imparcialidade. Já a parte objetiva, ela vai abordar sobre a existência da demanda, ou seja, sobre a existência do ato inicial do procedimento que introduza o objeto de decisão. E também de objetos chamados de intrínsecos e extrínsecos. Por fim, temos o último pressuposto processual relacionado às partes, que seria a capacidade postulatória. Todos os atos processuais eles exigem capacidade de exercício denominada capacidade processual, que seria uma capacidade técnica que autoriza o sujeito a conduzir o processo. Porém, em alguns atos processuais, chamados de postulatórios, eles exigem a capacidade postulatória, que seria a capacidade de pedir e de responder. No Brasil, apenas advogados inscritos na Ordem de Advogados do Brasil, defensores públicos e membros do Ministério Público possuem a capacidade postulatória. Mulheres também em situação de violência doméstica possuem essa capacidade no momento de pedir concessão de medida protetiva de urgência. Porém, elas não gozam dessa capacidade durante o momento de acompanhar o resto do processo. Assim, pessoas que não são advogadas, para integrar sua incapacidade postulatória, elas precisam nomear um representante judicial, que seria o advogado. Advogados também podem praticar o ato sem a procuração. A procuração seria um instrumento de representação judicial voluntária. A falta da procuração é um vício na representação. Advogados podem praticar atos sem a procuração em casos para evitar a preclusão, prescrição e decadência, ou em casos de urgência. Porém, quando isso acontece, o advogado deve apresentar a procuração em 15 dias e caso ele perca esse prazo, o caso é extinto sem exame de mérito. Outro requisito processual, objetivo intrínseco, seria o respeito ao formalismo processual. O formalismo processual é um conjunto de regras que regem a atividade processual. Assim, o desrespeito ao formalismo processual gera a invalidade do ato jurídico. Também existem os requisitos processuais objetivos extrínsecos e negativos, que são fatos que não podem ocorrer para que o processo seja válido, ou seja, são vícios insanáveis. Assim, o reconhecimento da existência de qualquer um desses fatos leva à extinção do processo.
Outro requisito processual seria a legitimação para agir e o interesse processual. Assim, a legitimação seria a situação jurídica que autoriza o sujeito a conduzir o processo. O legitimado ordinário é aquele que defende em juízo o seu interesse próprio, enquanto o legitimado extraordinário é aquele que, em nome próprio, defende em juízo outro sujeito de direito. Assim, a legitimação extraordinária ela confere a alguém o poder de conduzir um processo que debate o direito da qual ele não é titular. A legitimação exclusiva é aquela em que apenas um sujeito está autorizado a discutir em juízo determinada situação jurídica, enquanto a legitimação concorrente há mais de um sujeito autorizado em discutir em juízo essa situação jurídica. Como a Júlia já apresentou um pouco para vocês, torna-se necessário a gente falar um pouco da legitimação extraordinária. O novo Código de Processo Civil, ele vê essa como uma exceção, não como uma regra. Então, há diversos casos que são permitidos essa legitimação extraordinária e um deles é a legitimidade das ações coletivas. Um ponto novo desse Código de Processo Civil, é a possibilidade de legitimação extraordinária negocial. Quando a gente avalia esse negócio jurídico, a gente vê que ele é uma fonte normativa e ele também compõe esse ordenamento. Portanto, ele é cabível desse direito processual, porém, essa permissão ela é dada a partir de uma legitimação extraordinária atípica de origem negocial. Para a gente falar sobre essa, a gente precisa destacar o caso ativo, que ele não exige nenhum requisito diferente das outras relações negociais processuais. Então, a gente não fala desse jeito de transferência de direito, e sim de cessão de crédito. Já a questão passiva, ela não é permitida, uma vez que o réu ele não pode transferir o seu direito, o seu processo, a sua parte do processo para outrem. Pode haver, de acordo com a autorização do autor, a junção de outro terceiro ao processo. Esse caso também, como falado, não pode ser tratado de transferência, uma vez que é posto nesse direito, é falado nesse direito a partir da assunção de dívida. Outra questão necessária de avaliar acerca dessa legitimação é a possibilidade de substituição e sucessão. Sucessão, como o próprio verbo já fala, é o fato de suceder. Outra pessoa vai entrar no lugar. Um exemplo disso é o caso de herança, que é bastante comum. Então, há uma mudança de sujeitos. Na substancial, não há mudança de sujeitos, uma vez que há a incorporação de um sujeito para a defesa de um interesse de outrem. É muito diferente também de representação, uma vez que representação, a pessoa que é incorporada, ela, em nome alheio, defende o interesse dessa pessoa que está sendo representada. Cabe também a gente ressaltar um pouco da legitimidade ordinária, que, diferentemente da extraordinária, a parte afirma ser titular, conjuntamente a outrem ou isoladamente, da situação jurídica litigiosa. Então, cabe ao judiciário avaliar se essa parte reconhece tal titularidade ou a falta dessa titularidade. Acerca do interesse de agir para a fundamentação do processo, ele é avaliado em duas dimensões, que é a necessidade e utilizado. Há doutrinas que utilizem a adequação do remédio judicial, porém não é o caso da maioria. A utilidade ela é centrada no processo ser capaz de propiciar um resultado favorável ao interessado, a solução de conflito favorável. Já a necessidade é a jurisdição como a última opção que restou para a solução desse conflito. Cabe a gente avaliar um pouco dessas ações necessárias, que é a necessidade do judiciário para a tutela de determinado direito. Diante de tais questões abordadas, é possível a gente avaliar que o processo tem características muito dinâmicas, uma vez que vários sujeitos podem incorporar várias funções e essa rede de relações, ela caracteriza esse processo com uma determinada complexidade.